Boa tarde, meu irmão. Prazer ter você aqui em nosso canal para estudarmos juntos a Palavra de Deus. E, meus irmãos, uma live diferente que nós estamos realizando. É uma live onde nós estamos interagindo com você. Você que aí nos acompanha, que comentou, fez as suas perguntas. A nossa live hoje é respondendo perguntas de vocês. Então, vocês participaram, graças a Deus por isso. Participaram bastante, fizeram comentários, fizeram perguntas. Então, eu li todas essas perguntas. O nosso irmão Jackson, que trabalha aqui nas nossas mídias, ele me deu esse acesso, então ficou fácil para mim a ver todas as perguntas que vocês fizeram e que vocês fazem. Então eu consigo ali responder a cada uma por escrito e também eu selecionei algumas para que nós possamos então mostrar aqui e trazer uma resposta para que todos possam ter essa resposta. Porque às vezes a dúvida de um também é a dúvida de vários. Então a gente espera que esta live também possa te abençoar e trazer aí elucidações, trazer para você aí respostas para talvez alguma possível pergunta que você tenha no seu coração. Então, primeiro eu queria agradecer a todos vocês, porque a maioria dos comentários foram comentários que mostraram uma grande alegria, mostraram realmente que gostaram dos estudos, fizeram vários elogios, então a gente agradece esse carinho, agradece esse amor por todos vocês que nos acompanham. Muitos fizeram bastante perguntas e isso é excelente. A melhor coisa que a gente pode fazer são perguntas, porque é muito ruim você não fazer uma pergunta e deixar esta dúvida no seu coração. Não, faça perguntas porque isso é muito bom, tá bom? Então, hoje nós selecionamos aqui então algumas perguntas. Eu não tive assim muito critério em pegar as perguntas, selecionar. Então, eu selecionei algumas aqui para que a gente possa estar respondendo. Então, vamos lá. Vamos começar então pela primeira. A primeira pergunta aqui é de Maria José Marques. E a nossa irmã Maria José Marques, ela fez a seguinte pergunta: haverá crianças no céu? Haverá crianças no céu? Eu quero dizer, primeiramente, que essa aqui é uma das perguntas mais difíceis teologicamente para ser respondidas. Olha só, haverá crianças no céu? Então, deixa eu explicar. A pergunta que a nossa irmã está fazendo não é se crianças ao morrerem vão para o céu, se bebês ao morrerem vão para o céu. Inclusive, nós temos uma live que fala especificamente sobre isso. E bebês, ao morrerem, para onde vão? Então, você pode acompanhar essa live também que nós fizemos aqui, né? Um recém-nascido, um aborto, quando acontece, e aí, onde vai para esse bebê? Será que ele vai para o céu, vai para o inferno? Então a gente já tem essa aí. Mas a pergunta que a nossa irmã está fazendo aqui é se lá no céu nós teremos infantes, se nós teremos ali crianças na sua estatura, né? Na sua forma física, se nós teremos ali de crianças de 3 anos, teremos ali crianças de 5 anos na sua forma física. Olha, a pergunta mais difícil para ser respondida, porque a Bíblia não fala, a Bíblia não diz. Então, a resposta que eu der aqui é apenas uma sugestão de minha parte. Eu sei e acredito que tenham muitos outros crentes, pastores, teólogos, que talvez vão divergir nesta resposta. Mas a minha sugestão é que nós teremos ali, vamos dizer assim, uma idade aparente, todos iguais. Nós seremos como Jesus Cristo. Lembra quando Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos? Então nós seremos ali, de certa forma, semelhantes a Jesus Cristo também na sua forma física. Então essa é uma sugestão minha. Pensando em como Deus criou Adão e Eva, Deus não criou Adão e Eva sendo crianças, bebês, onde eles tiveram que aprender a andar, tiveram que aprender a falar. Não, apesar deles terem nascido naquele dia, eles nasceram já falando, eles nasceram já ali com capacidade, nasceram já com intelecto formado, inclusive já nasceram para trabalhar, porque Deus colocou Adão para cultivar a terra, para nomear os animais. Então você percebe já essa formação, tudo pronto, as suas faculdades já desenvolvidas. Então foi dessa maneira que Deus ele criou Adão e Eva. E isso me parece ser sugestivo
que se um bebê hoje morre e ele indo para o céu, ele não ficará lá no céu eternamente como um bebezinho, como um recém-nascido. Então ele terá, evidentemente, uma aparência física quando receber o corpo, quando nós somos glorificados, de uma pessoa adulta, né, razoavelmente. Então, a minha sugestão é essa, que nós não teríamos ali, vamos dizer, na eternidade, bebezinhos, talvez ali crianças com aparência de 3 anos, mas minha sugestão é que nós teremos uma aparência de idade mediana, tá bom? A Bíblia não fala sobre isso. Alguns falam, mas a gente vai ter uma idade de 33 anos. Não, isso aí é apenas conjectura, é apenas uma sugestão, porque alguns, ao olharem para Jesus Cristo, pensam, bom, Jesus morreu ali mais ou menos com 30, 33 anos, então ele ressuscitou com essa idade mais ou menos, então nós também seguiremos essa idade. Bom, talvez a média da nossa aparência seja mais ou menos isso. Então, é uma das perguntas mais difíceis, mas a minha sugestão, então, seria essa, que nós teremos ali uma idade mediana. Então, a gente não vai ter, evidentemente, idosos, porque a idade, vamos dizer assim, avançada, o idoso em si, o peso do pecado, a gente não vai sofrer, evidentemente. Mas a gente também não teria ali, talvez, bebezinhos vivendo eternamente como bebês, né? Então, esses bebês que morrem hoje, eles estarão numa aparência física, evidentemente, avançada, tá bom? Então, essa aí seria a primeira pergunta. Vamos lá para a segunda pergunta. Então, a segunda pergunta, quem faz é Idoso Caso. Então, Idoso Caso pergunta: boa tarde, pastor. Uma questão: como o anticristo irá implantar sua marca em todo o mundo se ele não irá dominá-lo por completo? Então, essa é a pergunta que o nosso irmão fez. Se o anticristo não vai dominar o mundo por completo, então como ele vai implantar sua marca em todo o mundo? Então, eu creio que o anticristo, ele vai dominar o mundo por completo, como diz Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13 diz assim. Apocalipse capítulo 13 diz assim, falando do anticristo. A partir, eu vou ler aqui o versículo 7 e só o 7 aqui, 7 e 8. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deus lhe deu ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então, só o 7 aqui já respondeu. Cada tribo, língua, povo e nação. Então, eu creio que o anticristo ele terá um domínio mundial, mas aí que está a minha pontuação. Ele não terá esse domínio na mesma potencialidade no mundo inteiro. Nós percebemos pela sua atuação que ele vai ter um domínio muito forte, me parece que na Europa e evidentemente na Ásia, incluindo Israel, incluindo Jerusalém. É ele quem trará esse acordo de paz entre as nações para com a nação de Israel. Israel usufruirá ali de um período curto de paz de 3 anos e meio. Então parece que ele vai ter um domínio muito forte ali, né, no Oriente Médio, em Israel, Jerusalém. Me parece também, isso pode incluir também a Europa, já porque ele, quando surge, ele surge porque é formada uma coalizão de 10 nações. Então 10 nações se juntam primeiro para talvez tentar resolver os problemas do Oriente Médio, e o anticristo surge no meio dessas 10 nações. Inclusive 3 caem, 3 nações, porque parece que se volta contra o anticristo, e o anticristo ele derruba 3 presidentes, 3 nações dessa união de nações. E ele então começa a ter o domínio mundial a partir daí. E ele então vai trazer essa paz para o Oriente Médio. Mas eu não acredito que ele terá a mesma potencialidade de domínio em todos os locais. Ele vai dominar o mundo inteiro, mas não com a mesma potência. Por quê, meus irmãos? Seria muito estranho Jesus Cristo falar para os judeus: olha, quando a máscara do anticristo cair, quando o acordo de paz for quebrado, fujam. Quem estiver nos montes, não volte para Jerusalém. Quem estiver em Jerusalém, saia para os campos, fuja para outras localidades. Olha, se o anticristo ele tem esse domínio potencial em todos os cantos, fugir para onde? Seria inconveniente, seria incongruente dizer fugir, né, para outro local, se onde for o anticristo está dominando. Então, me parece
que realmente o anticristo não terá a mesma potencialidade de domínio, apesar de estar dominando o mundo inteiro, ter esse domínio sobre as nações, porque ele vai trazer esse planejamento mundial, mas ele não vai ter a mesma força de domínio. Então tem locais que ele não, evidentemente como ele não é onipresente, ele não terá a mesma força de domínio. Até porque nós teremos grupos que se levantarão contra o anticristo, isso aí é claro, né? Nós teremos grupos que se levantarão contra o anticristo, então o anticristo também não vai ter esse trabalho tão fácil para dominar o mundo. Até o seu próprio surgimento, em Daniel capítulo 7, fala isso, lembra que ele vê 10 chifres, Daniel ele vê 10 chifres sobre aquela besta, e esses 10 chifres representam 10 nações, 10 reis, 10 presidentes, que formam ali uma união de nações para resolver os problemas mundiais. 10 presidentes. E um pequeno chifre se levanta, e quando ele se levanta, ele derruba 3. Por que ele derruba 3? Provavelmente esses 3 são contra o anticristo, eles vão se levantar contra os planos do anticristo, e por causa dessa resistência, o anticristo então se vê obrigado a arrancar esses 3 dessa coalizão de 10 nações. E a partir então dessa coalizão, ele dominando, já que ele atirou à força esses 3, ele dominando essas outras nações, ele então começa a crescer e expandir o seu domínio mundial. Então eu creio sim que ele terá um domínio mundial, mas ele não terá a mesma potencialidade de domínio em todo o canto da terra. Então, evidentemente, vai ter espaços que ele não tem tanta força assim, até por isso que Jesus Cristo manda falar, ó, fujam para outros locais para que vocês possam estar debaixo ou fora do alcance do anticristo. Então, é a sugestão que eu dou aqui. Então, respondendo a essa pergunta, muito obrigado, irmão, por ser participante e trazer essa pergunta para nós. Outra pergunta de Márcia Regina Souza Rodrigues. Nossa irmã Márcia diz, boa tarde, pastor Rodrigo, tudo bem com você? Tudo bem sim, irmã, graças a Deus. Eu sempre estou acompanhando as suas lives, tem sido de muita bênção para mim, obrigada. Que bênção, minha irmã, isso aí alegra realmente o nosso coração. Mas tem uma dúvida que gostaria muito que o senhor, o pastor, esclarecesse, por favor. É sobre o capítulo de Zacarias 39. Daí a irmã eu sei que está falando sobre Ezequiel 39, que fala sobre Gog e Magog. Queria saber se é o mesmo que fala em Apocalipse. Obrigado. Ótima pergunta, minha irmã. Ezequiel, capítulo 38 e 39, vai citar Gog e Magog e fala de uma grande guerra, a guerra de Gog e Magog. Essa guerra é a mesma que é citada em Apocalipse, capítulo 19. Então, Apocalipse capítulo 19 fala da batalha do Armagedon. Então, é a mesma guerra de Apocalipse capítulo 19. Mas não é a mesma guerra de Apocalipse capítulo 20, onde Gog e Magog é citado novamente. Então, Apocalipse capítulo 20 fala da guerra do final do milênio. Aquela guerra não é a mesma guerra de Ezequiel 38 e 39, são guerras diferentes. Apesar do nome ser o mesmo, é porque João ele pegou esse termo Gog e Magog para se referir àquela guerra, ele pegou emprestado, mas não é a mesma guerra que está em Ezequiel capítulo 38 e 39, são guerras diferentes, tá bom? Então, a guerra de Gog e Magog, de Ezequiel 38 e 39, é a mesma de Apocalipse 19, mas diferente de Apocalipse capítulo 20. Então, essa aí é a nossa resposta. Inclusive, nós temos uma live que fala aí sobre Gog e Magog, que eu tento explicar ponto por ponto as diferenças entre Ezequiel 38 e 39 com Apocalipse 20. São guerras diferentes, apesar de terem o mesmo nome. Ótima pergunta, muito obrigado também, minha irmã, pela sua participação. Vamos para uma próxima? Próxima pergunta é do nosso irmão, o título aqui está Tabernáculo Batista Brodowski, me parece que é isso, né? Então, Tabernáculo Batista. Então, o nosso irmão, ele pergunta, pastor, se puder, explica melhor o ponto 3, então, de uma das lives que eu fiz, né? Como salvos carregarão as suas vergonhas? Porque em Hebreus capítulo 10, versículo 17 diz, dos seus pecados jamais me lembrarei,
Os batistas não baseiam sua doutrina apenas em um versículo. Ótima pergunta. Então eu fiz uma das lives falando de algumas curiosidades que nós teremos no milênio. E uma dessas curiosidades eu citei que alguns salvos estarão carregando a sua vergonha durante o milênio. E eu usei como base, deixa eu achar aqui, foi Ezequiel capítulo 44. Eu lerei aqui só o versículo 13. O 13 aqui é suficiente para a gente entender. O 13 diz assim, ó: não se chegarão a mim para me servirem no sacerdócio, nem se chegarão a nenhuma de todas as minhas coisas sagradas, que são santíssimas, mas levarão sobre si a sua vergonha e as suas abominações que cometeram. Então, a partir desse versículo, eu informei que no milênio, algumas pessoas estarão carregando a sua vergonha. Então aqui, nesse contexto, nós temos alguns sacerdotes que foram chamados por Cristo para servirem como sacerdotes no templo do milênio. Daí os irmãos vão saber e lembrar, Ezequiel capítulo 38 e 39 fala daquela guerra após a tribulação, que é a guerra do Armagedon. Do capítulo 40 em diante até o final, vai começar a falar sobre o templo novo que será construído no milênio e mostrará como será o serviço do milênio. Então, nesse novo templo e nesse serviço do milênio, nós temos essa informação que Jesus Cristo, ele convocará então os levitas, os sacerdotes para trabalhar, mas alguns desses sacerdotes, no passado, eles mancharam-se com Deus, eles cometeram alguns tipos de pecados, apesar de serem salvos. E por causa desses pecados, ou dessa falta de fidelidade, talvez melhor dizendo, essa falta de fidelidade, então no milênio, ao assumirem esse cargo, eles ficarão em uma posição inferior. Eles não poderão fazer sacrifícios, eles não poderão adentrar ali no templo para fazer o serviço normal do sacerdote, mas eles terão um serviço inferior. E aqui diz que eles ficarão como se fossem guardas do templo, ficarão ali como porteiros do templo. Eles então terão uma outra função no período do milênio. E o versículo está falando aqui, por quê? Por causa da sua falta de fidelidade no passado, eles estarão então dessa maneira carregando a sua vergonha. E isso é aplicável também para a igreja, não somente para os judeus, mas também para a igreja. De que maneira? Meus irmãos, lembra que a palavra de Deus nos ensina em Lucas, por exemplo, que nós como igreja, nós teremos ali, baseado em nossa fidelidade, nós no milênio, alguns receberão 10 cidades para governar. Outros, por causa da sua fidelidade, 5 cidades. Outros, por causa da sua fidelidade, 2 cidades. Outros não receberão nenhuma cidade para auxiliar Cristo no milênio. Evidentemente, terão algum outro tipo de serviço inferior. E quando nós falamos que eles carregarão a sua vergonha, não significa que a pessoa ela ficará ali corada, vermelha de vergonha, até porque nós estaremos com corpos glorificados. Mas quando essa expressão é usada, que carregarão a sua vergonha, é que a nossa fidelidade ou a falta dela hoje será refletida no milênio. Então isso é um fato. Então alguns cristãos, eles terão 10 cidades, outros 5 cidades, outros 2 cidades. E qual é o critério que Jesus usou para dar 10 para esse, 5 para esse, 2 para esse e nenhum para esse? O critério da fidelidade aqui na terra. Então a nossa fidelidade hoje tem um reflexo no céu, tem um reflexo na eternidade, tem um reflexo no milênio. Olha só, por exemplo, quando nós subirmos para o arrebatamento, lá no arrebatamento nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. E alguns crentes receberão coroas e outros não receberão coroas, recompensas. Qual é o critério? A fidelidade ou a falta dessa fidelidade aqui na terra. Então perceba, o que a gente faz ou deixa de fazer hoje tem um reflexo no tribunal de Cristo. O que a gente faz ou deixa de fazer hoje tem um reflexo também no milênio. Evidentemente, a gente não vai carregar essa, vamos dizer assim, essa vergonha para a eternidade, mas é até o período do milênio, sim. Então, e quando eu falo vergonha, não é que você vai estar com aquele sentimento, aquela emoção de vergonha. Você vai estar ali servindo a Cristo com todo o coração, independente do serviço que Cristo colocar sobre você. Agora, o tipo de serviço
o critério usado vai ser a sua fidelidade. Então, 5 cidades para esse, porque ele foi fiel. Olha, 10 cidades, porque ele foi muito fiel aqui na terra. 2 cidades, foi fiel, mas não tão quanto os outros primeiros. Nenhuma cidade para você, crente, porque você não foi muito fiel aqui na terra. Teve uma vida muito mediana, medíocre, apesar de ser salvo. Foi salvo, todavia, como pelo fogo, né? Então, isso vai ter reflexo no milênio. Então, perceba bem, não é que Deus está lembrando dos nossos pecados. Deus está ali trabalhando conforme a nossa fidelidade de hoje. Então, isso é algo que de fato irá acontecer no período do milênio. E daí, inclusive, Hebreus capítulo 10, vou ler esse texto aqui, 17, que foi citado aqui, na sua íntegra, ele diz o seguinte: acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Então, evidentemente, Deus ele não vai se lembrar para sempre dos nossos pecados, das nossas iniquidades. Mas até o milênio nós seremos tratados conforme o reflexo da nossa fidelidade ao Senhor hoje aqui na terra. Então, hoje, o crente, se ele tem uma vida muito fiel a Deus, lá no milênio isso será refletido. Se ele hoje escolhe ter uma vida mediana, medíocre, uma vida onde ele não está sendo tão fiel a Deus, então também isso terá um reflexo no milênio. Então é dessa maneira que nós dizemos que eles carregarão as suas vergonhas. Então não significa que ele terá aquele sentimento emocional de corar de vermelho, estou passando vergonha aqui. Não. Ele servirá a Cristo com muita fidelidade, alegria, amor, independente do tipo de serviço que ele estará. Mas o serviço que ele tem lá no milênio vai ser um reflexo da sua fidelidade que ele teve aqui na sua vida, aqui na terra. Então, espero ter conseguido ter esclarecido um pouco esta dúvida. Então, muito obrigado, meu irmão, também pela sua participação. Então vamos para outra pergunta. Maria José Marques diz assim: eu gostaria de saber se os que morreram antes do arrependimento, mas eu creio que você quis dizer arrebatamento, então eu vou reler aqui. Eu gostaria de saber se os que morreram antes do arrebatamento, onde estarão nesse período? Tanto os salvos como os perdidos. Perfeito, minha irmã. Então os que morrem hoje, né? Antes do arrebatamento da igreja. Então os que morrem hoje, eles já vão diretamente para o que a gente poderia chamar de estado intermediário. Os que morrem com Cristo vão diretamente para o céu, para o terceiro céu, onde está Deus, onde está o paraíso, os que morrem com Cristo. Os que morrem sem Cristo vão direto para o inferno. Então, o inferno é um estado intermediário, porque esse não é o destino final dos incrédulos. O destino final dos incrédulos é o lago de fogo. Então, o lago de fogo é o destino final deles. O inferno é apenas um destino intermediário. Eles estão por lá por pouco tempo, mas logo serão tirados de lá e irão para o lago de fogo. Assim também são os salvos que estão hoje no céu. Ali, vamos dizer que é um destino intermediário. Por quê? Logo em breve eles também serão tirados de lá e estarão na novo céu e nova terra que Deus ele fará. Ali é o nosso estado eterno. Então quem morre hoje antes do arrebatamento já vai direto para o céu ou já vai direto para o inferno. Aqui a gente mata aquela ideia errada do sono da alma, que alguns acreditam que quando se morre hoje, a pessoa fica na sonolência até que a ressurreição aconteça, ela fica inconsciente, tá? Não, isso aí é uma ideia totalmente errada. Lucas, só Lucas, nem precisa de outros versículos. Lucas capítulo 16 mostra claramente que a pessoa morrendo, ou ela vai para o céu ou para o inferno, é a história de Rico e Lázaro, né? Então, a gente cancelaria aqui essa possibilidade de sono da alma. Então, muito bom, minha irmã, sua pergunta. Então, as pessoas ou vão para o céu ou vão para o inferno. Olha só, Nara Silva, uma outra pergunta aqui. Nossa irmã Nara Silva, ela fala: graça e paz, pastor Rodrigo. Muito bem explicado este estudo. Que Deus abençoe, minha irmã. Muito obrigado pelo carinho. Então, após Jesus recolher a sua igreja, que a porta da graça se fechará? Então a nossa irmã está perguntando se a porta da graça vai se fechar após o arrebatamento. Não, minha irmã, ela não se fechará a porta da graça. A porta da graça ainda estará aberta no período da tribulação. Cristo tira a sua igreja daqui, nós iremos para o céu, mas
apesar da ira de Deus estar caindo na terra torrencialmente durante 7 anos de tribulação, ainda ele deixará a porta da graça aberta para que as pessoas possam ser salvas, para que as pessoas possam se converter. Nós teremos salvação durante a tribulação. Então, a porta da graça estará aberta durante o período tribulacional. A porta da graça só se fechará na eternidade. Então, quando as pessoas forem lançadas para o lago de fogo, ali não tem mais graça, não tem mais misericórdia. Para a pessoa, a porta da graça se fecha a partir do momento que ela morre. Quando ela morreu, já era. Não tem uma segunda chance, não tem uma segunda oportunidade. Ela não vai ter uma possibilidade de ser salva no inferno, não vai ter uma possibilidade de ser salva no grande trono branco. Não, ela não tem mais essa possibilidade. Então, a porta da graça, vamos dizer assim, na história da Terra, ela vai se fechar de fato no final do milênio. Então, quando acabar o milênio, a porta da graça, ela se fechará. Não existe possibilidade de ninguém ser salvo, né? Então, os vivos, aqueles que viverem até o final do milênio, a porta da graça está aberta até ali. Então, para a pessoa individualmente, a partir do momento que ela morre, a porta para ela da graça, então ela se fecha. Na tribulação estará aberta, tá? Então, na tribulação teremos oportunidade de salvação. Obrigado, minha irmã Nara, pela sua participação. Eu creio que essa próxima pergunta, ela seja até um tanto parecida. Moab Lima, muito obrigado, Moab Lima, pela sua participação e diz aqui: boa noite, pastor, uma bênção a sua pregação, estou acompanhando. Muito obrigado pelo carinho. Me tira uma dúvida sobre a salvação para os que não forem arrebatados. Tem algum versículo que fala que quem não for arrebatado vai ter oportunidade de serem salvos, né? E se sim, o senhor pode me passar, então, esse versículo? Obrigado. Sim, a palavra de Deus fala que haverá salvação após o arrebatamento na tribulação, e nós temos vários versículos em Apocalipse que fala sobre essa possibilidade deles serem salvos. Por exemplo, vamos ler aqui Apocalipse capítulo 6, versículos 9 e 10, diz assim: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano, Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então João aqui ele está vendo no céu estas pessoas aqui, que foram para o céu. Eles morreram por causa do testemunho de Jesus Cristo. São salvos da tribulação. Essas pessoas, elas se converteram durante a tribulação. Por causa da sua fé, elas morreram, uma perseguição, que o anticristo evidentemente levantará, e elas então foram para o céu. Então aqui é uma prova que haverá salvação na tribulação, e pessoas sendo salvas na tribulação. Olha só também o capítulo 7, versículo 13 e 14, diz assim: lá no céu aparece uma grande multidão de pessoas e tal, e daí olha só a conversa aqui do ancião com João, diz assim: um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Então ele faz essa pergunta didática para João, para que João possa estar aprendendo, né, a respeito ali de tudo que ele está vendo. Então João respondi-lhe: meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Olha só então outro versículo mostrando que haverá salvação na tribulação. Estes são os que vêm da grande tribulação, eles vêm da grande tribulação, eles estavam lá dentro da grande tribulação. Então estes são os salvos, os que se converteram, morreram ali por causa do testemunho, e eles estão vindo de lá, da grande tribulação. Então haverá salvação na grande tribulação. Inclusive um outro texto que a gente poderia também usar é Mateus capítulo 25, lembra? Jesus Cristo, quando ele vier na sua segunda vinda, ele vai julgar todos os sobreviventes da tribulação, colocando os bodes na sua esquerda e as ovelhas à sua direita, e convidará as ovelhas para o reino milenar, porque são salvos da tribulação. Os bodes serão mortos porque eles não se converteram
na tribulação. Então nós temos aí versículos que falam dessa possibilidade. Inclusive nós teremos pregadores na tribulação, e esses pregadores não serão a igreja, porque a igreja não estará aqui na tribulação. Quem serão os pregadores? As duas testemunhas iniciarão, então, a pregação aqui na terra. Essas duas testemunhas, a gente não sabe a identidade delas, a Bíblia não fala, a gente pode tentar deduzir, conjecturar, mas a gente não sabe de fato quem serão as duas testemunhas. O que a gente sabe é que elas estarão pregando uma mensagem para arrependimento, para que as pessoas se arrependam dos seus pecados. E nessa sua pregação, nessa sua mensagem, nós temos então 144 mil judeus já se convertendo, vamos dizer assim, logo de cara. E esses 144 mil também sairão para pregar o evangelho. Então, uma curiosidade aqui, se eu falo que a igreja passa pela tribulação, olha, eu estou atestando para ela, dando uma carimbada de um atestado de invalidez, de incapacidade, porque a Bíblia está falando que duas testemunhas são levantadas para pregar o evangelho. A Bíblia fala de 144 mil judeus são levantados para pregar o evangelho. Se a igreja está aqui na terra, na tribulação, ela está fazendo o quê? São outros que estão pregando o evangelho? Lógico que daí os pós-tribulacionistas vão tentar alegorizar o texto da Bíblia, vão dizer que os 144 mil é uma representação da igreja. Talvez as duas testemunhas também sejam uma representação da igreja, porque a gente não pode também dar um atestado de óbito para a igreja inativa aqui na terra. Então, eles vão alegorizar muita coisa da palavra de Deus. Mas é um erro, tá bom? A igreja não estará aqui na terra, é por isso que Deus levanta duas testemunhas, é por isso que Deus convoca 144 mil judeus para pregar a mensagem do evangelho. E eles estarão pregando por quê? Porque tem possibilidade de salvação na tribulação. Muito obrigado, Moab Lima, pela sua participação. E vamos para a última pergunta, de Denise Martins. Denise Martins, ela pergunta a seguinte maneira: as pessoas que não forem arrebatadas terão oportunidade de serem salvas, mesmo pagando com a própria vida, ou serão somente para o povo de Israel? Então, muito parecido também com a outra. Sim, minha irmã, as pessoas que não forem arrebatadas poderão ser salvas no período da tribulação. Então, haverá a graça de Deus, haverá pregação. Essa salvação não está apenas sendo oferecida para a nação de Israel. Nós temos o prometido, na palavra de Deus em Mateus capítulo 23, versículos 37 a 39, falando sobre essa promessa da salvação de Israel, Então, vocês me verão só quando disserem bendito que vem em nome do Senhor. Então, haverá uma salvação para os judeus, sim. E os judeus, a Bíblia fala em Romanos capítulo 11, que eles se converterão, é o remanescente. Nós temos muitos judeus que não vão se converter, evidentemente. Lembra? É o remanescente que será salvo. Então, infelizmente, na tribulação, muitos judeus ficarão do lado do anticristo, não crerão em Jesus Cristo. Esses morrerão e irão para o inferno. Não é pelo fato deles serem judeus que eles têm uma salvação garantida. Não, jamais. Eles não crendo em Cristo, irão para o inferno. Os judeus que crerem em Cristo, esses formam o grupo do remanescente. E a partir desses que Deus então vai usar para reinar no milênio, a partir desses judeus sobreviventes da tribulação. Então, os que creram em Jesus Cristo, tá bom? Uma outra coisa aqui que é bom salientar. Na tribulação, a salvação também será pela fé. Ela não será nunca pelas obras. Nunca foi pelas obras. Então, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, nem na tribulação, nem no milênio, a salvação é pelas obras. Nunca. Somente pela fé. Então, desde Adão e Eva, que foram os primeiros que creram em Deus, Abel foram os primeiros que creram em Deus, daí você tem Abraão, você tem toda a história do Antigo Testamento, todos eles foram salvos pela fé. Hoje, nós somos salvos também pela fé. Na tribulação, as pessoas serão salvas pela fé. Os que nascerem no milênio também serão salvos pela fé em Cristo Jesus. Então, do início ao fim, a salvação sempre foi por este meio, pelo meio da fé. Então, a gente recebe a graça de Deus através da fé. Então, nunca por obras. Então, no Antigo Testamento, ninguém foi salvo por obras. No Novo Testamento, ninguém foi salvo por obras. Na tribulação, ninguém será salvo por obras, pelo seu esforço e tal. No milênio, mesma coisa. Então, a salvação sempre foi pela fé. Então, para a gente concluir, o último comentário, evidentemente não coloquei nome aqui,
Mas um último comentário, não é pergunta, o comentário diz o seguinte: meu amigo, não leve a mal, mas sua interpretação está totalmente perdida, fora do verdadeiro contexto bíblico. Isto é ensino puramente humano. Não tem verdade nisso. Estude e ore para Deus lhe abrir o entendimento. Olha, eu espero que essas lives, esses estudos que nós fizemos, tenha abençoado toda a sua vida, vocês que estão nos acompanhando. Então, por esses estudos, você pode perceber se realmente eles estão de acordo com a Bíblia ou se não estão de acordo com a Bíblia. Daí, evidentemente, você que não defende, vamos dizer assim, uma escola escatológica pré-milenista, você talvez tenha outra visão, pós-tribulacionista, amilenista, olha, você é muito bem-vindo aqui em nosso canal para assistir os vídeos e fazer os seus comentários, né? Coloque os seus argumentos contrários àquilo que nós estudamos aqui, isso vai ser uma bênção. Eu gosto muito de ouvir comentários contraditórios àquilo que eu ensinei, porque é dessa maneira que eu vou afinando mais a minha visão bíblica. Então, aproveite esse espaço, você é muito bem-vindo também ao nosso canal, para que você possa colocar aí o que você acredita sobre esses assuntos de escatologia. Mas eu acredito que eu não ensinei aqui ensinamentos humanos, uma interpretação errada, totalmente errada. Então, eu vou continuar assim orando e estudando a Bíblia, né? Porque isso aí a gente tem que fazer sempre, né? Então, muito obrigado por essa sugestão no final. Estude e ore para Deus lhe abrir o entendimento, sim. Eu vou estar seguindo isso aí, porque eu realmente preciso e quero que Deus cada dia mais me ilumine, mas eu não acredito que eu trouxe aqui um ensinamento puramente humano. Então você vai ser um grande bereano ao assistir todas essas lives e analisar, bom, não, tá certo o que o Rodrigo disse, não, o que o Rodrigo disse está errado, então não concordo com ele, então você vai assumir a função de bereano. Analise tudo o que Paulo estava pregando, tá bom? Então abra sua Bíblia, analise e veja se o que eu ensinei teve coerência e o que eu ensinei não teve coerência. Então, se em algum ponto não teve, talvez você olhou para o meu ensino, opa, isso aqui está errado, daí você coloca aí nos comentários que eu vou estar estudando, vou estar comentando também, respondendo, vai ser uma benção a gente trocar estas figurinhas, tá bom? Espero que Deus continue abençoando sua vida, espero que essas lives aí tenham contribuído para você. Caso você queira, continue fazendo suas perguntas, como eu disse, o nosso irmão Jackson, que trabalha aqui no DEPAV, ele que é o responsável por toda essa área, ele me deu acesso para que eu possa ver de uma maneira mais rápida quando alguém colocar algum comentário, eu vou conseguir ver e posso responder você ali mesmo, digitando, daí agora vai aparecer meu nome lá, Pastor Rodrigo Brilhante, comentando direto para você. Se Deus permitir, eu até posso pegar outras perguntas que vocês forem lançadas lá. Se eu perceber que está tendo bastante perguntas, eu vou fazer mais uma live assim. Vou pegar aí outras perguntas, selecionar mais algumas, para que a gente possa fazer mais uma live respondendo perguntas, parte 2, tá bom? Então vai depender aí das perguntas, se vocês fizerem, e a gente vai poder ter mais uma live. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, continue nos acompanhando, porque nós temos muita coisa ainda para estudar. Concluímos agora a série de escatologia, mas temos ainda outros estudos, outras mensagens, né, para que vocês possam estar estudando conosco. Deus abençoe você e a sua família.